As execuções. Apesar de ser considerado o maior traficante do Brasil, a pena mais longa que Fernandinho Beiramar cumpre dentro do sistema penitenciário é por homicídio qualificado. São 120 anos. Entre as atrocidades comandadas por ele, 2 mancharam de sangue sua ficha criminal: uma tortura e uma execução. Agosto de 1999. Beiramar está foragido, mas a Polícia Federal intercepta uma conversa telefônica. Existe uma transcrição de áudios que, de uma certa forma, colocaram você numa situação, vamos dizer assim, de perda de prestígio e até sendo um pouco mal visto por algumas áreas, até do mundo do crime. Foi a transcrição de áudios em relação à morte do Michel Anderson Nascimento dos Santos. A vítima, segundo as investigações, teria tido uma relação com uma namorada sua e que ele foi então sequestrado, torturado, esquartejado vivo. Alô? Oi? Eu tô com os dedos, os dedos tá tudo pendurado. Tá pendurado. A orelha direita, arrancado tudo. Não dá pra ouvir, não. Eu tô escutando só um bagulho de fazer assim, ó. E na orelha esquerda, arrancado um pedaço só pra me tentar ouvir, senão eu nem ia conseguir falar com você. Onde você estava quando mandou matar o Santos? A primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: pela sua experiência de vida, você acha que uma pessoa mutilada dessa forma teria condições de conversar comigo da forma que estava conversando? Você acha então que essa gravação foi o quê? Uma fraude? A voz era sua? Não estou dizendo que tenha sido uma fraude. Eu acho que tem coisas nesse processo, já fui condenado nesse processo, tem coisas ali que, se eu for falar, não estou falando que justifica, não. Mas a gravação é diferente, Fernando. A gravação, ela reproduz exatamente o tipo de sentimento que você sentia. E se for uma montagem? É de que você teria prazer. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte: as razões, eu não estou falando que nada justifica o que eu fiz, não estou falando isso. As pessoas não entendem. Às vezes você toma certo tipo de atitudes no calor do momento, ou então porque você tem uma razão de tomar aquela atitude. Beiramar tenta justificar o injustificável. Garanhão, né? Porra, não, senhor. Minha vida especial, acho que tá fraturada, porque eu veio disfarçado. Não, mas eu não vou deixar ele fazer contigo, não. Porque ela tem que estar inteira, pô. Ela tem que estar inteira. Você ir pra casa, quando você for embora pra casa, vou mandar um táxi te levar até a porta de casa. Não, quer ir primeiro pro Duque ou quer ir primeiro direto pra tua casa? Tô Fernando? Não. Pro Duque. Pega um táxi pra avisar minha mãe, por favor. Ah, tá bom. O táxi não chegou. A ordem estava dada. Disparos são ouvidos. Só uma pergunta nessa história 20 anos depois ainda persiste. Onde estaria a ex-namorada que teria tido um caso com Michel dos Santos e provocado a ira do traficante? Agora, o que aconteceu com a Joelma, que era sua ex-namorada e que ela praticamente desapareceu? Uma pessoa que apronta o que ela aprontou ia dar destino. Tô aqui, hein? Ô, Meirelles, vem me entrevistar aqui. Você acha que ela tinha medo de também sofrer o mesmo tipo de punição que você impôs? Com certeza, com Você certeza. seria capaz naquele momento, cabeça quente, Eu acho que na traído época... pela sua eu acho amada? eu acho que dizer que eu não seria capaz, então eu estaria sendo hipócrita, né? Mas eu acho que naquele... Ela escapou por pouco. Eu acho que... O que aconteceu com Joelma permanece um mistério. Assim como muita coisa envolvida na chacina de Bangu 1. Quarta-feira, 11 de setembro de 2002. Rio de Janeiro, 8 horas da manhã. Presídio de Segurança Máxima Laércio Peregrino, conhecido como Bangu 1. Fernandinho Beiramar e integrantes do Comando Vermelho rendem 6 agentes penitenciários que faziam a contagem dos presos. Eles deixam a Galeria A, atravessam um corredor central e entram na Galeria D, onde ficam os presos das facções Terceiro Comando e ADA, amigo dos amigos. Quinta-feira, 12 de setembro de 2002.
7h15 da manhã. Depois de mais de 23 horas, os bandidos enfim se entregam. São eles Ratinho, um dos assassinos do jornalista Tim Lopes, Marcinho VP, Beiramar e Chapolin. Para trás deixam 4 corpos. Entre eles, Hernaldo Pinto de Medeiros, UE, que comandava de dentro do presídio o tráfico em 4 morros da Zona Norte Carioca. Fui condenado a 120 anos de cadeia inocente nisso aí. Nessas 4 mortes. Eu não tinha nada a ver, não tenho nada a ver com esse fato. E me deram 120 anos de cadeia. Por quê? Por causa do meu nome, não tem prova, não tem nada, mas meu nome. O que ocorreu? Após o término da rebelião, as autoridades me pediram para eu ser o intermediário e os próprios presos. Agora o senhor imagina, se invade o presídio, quem ia ser a primeira vítima? Eu. Então, eu aceitei participar daquela negociação, não é porque eu sou bonzinho, nem porque eu era líder. Foi uma forma de resguardar minha própria integridade física. O E foi morto a tiros, depois seu corpo foi enrolado em um colchão e carbonizado. No calor do momento ali, algumas pessoas que não gostavam dele, não me lembro como aconteceu. É porque ele era da RADA, né? Amigo Isso, dos amigos, isso, uma outra facção. Isso. E como ele era um cara muito, como é que eu posso dizer, cruel, eu acho que algumas pessoas que foram vítimas deles no passado ali aproveitou o momento e ninguém sabe como começou o fogo, ninguém que estava ali pode dizer foi fulano, foi isso que a gente não viu. Uma das acusações que fazem a você é de que você teria indicado as pessoas, teria feito a seleção de quem deveria morrer. Isso tem fundamento ou é mais um... balela? A decisão do Tribunal de Justiça sobre o caso é clara. Abre aspas. O réu agiu com intensa culpabilidade na medida em que exercia uma posição de notório comando. E após a execução das vítimas, dirigiu-se até elas para, obviamente, conferir e, nesse momento, selecionando e poupando a seu bel prazer as vidas dos demais sobreviventes da quadrilha rival. Fecha aspas. Eu já chego perdendo. Com a fama, lógico, eu não sou santo. Eu dei base para isso. Então o cara chega no tribunal de júri, pô, esse cara é um monstro, esse cara não sei o quê. Tem lógica. Há apenas 2 meses, o filho de UE foi executado com mais de 40 tiros na porta de casa. A Delegacia de Homicídios investiga se Diego de Medeiros foi assassinado pela milícia. Na rebelião de Bangu 1, outro traficante da facção rival ao Comando Vermelho, Celcinho, da Vila Vintém, escapou da morte porque teria aderido ao bando de Beiramar. Como é que aconteceu isso naquele momento ali A verdade é o da seguinte, chacina? A verdade é o seguinte. Ele tomou um lado. O que acontece? O Celcinho estava ali, ele era 3º comando, ele era ADA na época, e quando houve a chacina, não tinha... Assim, é tipo assim, você pode até trabalhar na Record, a Globo é sua concorrente. Nem todo jornalista é seu inimigo por ser seu concorrente. A mesma coisa é o que acontece em facções. E a gente sempre respeitou o Celcinho. O Celcinho, o cara, ele tira a cadeia dele, ele não fica instigando ninguém, ele não fica... Então, existiu um respeito pelo Celcinho. Então, o nego fala, o Beiramar salvou a vida do Celcinho. O Celcinho chorou, é mentira. Ele teve o comportamento de um homem, não morreu, não foi por causa do Beiramar, foi uma decisão, não era para morrer mesmo. Então não houve, ele não pulou para o nosso lado, ele apenas... No momento ali, naquele calor do momento, o cara chega pra você, vem cá, vou matar todo mundo da Record. Você vai ficar quieto na sua. O presídio considerado de segurança máxima fica parcialmente destruído. Você tem 2 facções dentro do mesmo espaço, a melhor forma de você aniquilar a outra é aniquilar as suas chefias. Então foi exatamente o que aconteceu lá, uma tentativa de você, eliminação da outra facção, eliminando os seus principais líderes. Após as execuções atribuídas a ele, Fernandinho Beiramar esteve trancado nos presídios mais seguros do sistema. Quantas pessoas você já matou ou mandou matar? Não precisa nem comentar responder essa pergunta, não. Deixa quieto isso aí. Muitas pessoas têm preconceito e julgam absurdo defender determinadas pessoas condenadas por crimes que causam maior comoção social, mas o direito de defesa deve ser de todos, sem distinção, sem exceção. Você continua dando ordens para matar? Nada. Tipo assim, o que acontece? A gente, como eu já te falei, a gente está no presídio federal. Aqui,
A gente não tem poder de mando de nada. A gente aqui vive, a gente vegeta. A gente está enterrado vivo aqui. Mas as mortes encomendadas por ele ainda estão bem vivas nas noites mal dormidas dentro do presídio. Você tem pesadelos? Como qualquer ser humano a gente tem, né? Qualquer ser humano, mas não é uma coisa recorrente, não. Você consegue dormir na prisão sem o auxílio de remédios? Você dorme naturalmente? É difícil as pessoas que estão numa situação como nós estamos aqui conseguir dormir. Tem épocas que eu durmo sem remédio. Atualmente eu estou dormindo à base de remédio, porque eu não estou conseguindo dormir porque tá, tipo assim, muita coisa tem acontecido, então estou num momento muito conturbado na minha mente. Mas tem épocas que eu consigo dormir sem nenhum tipo de remédio. Nesses momentos de insônia, quais são as imagens ou os crimes que passam diante dos seus olhos? Eu penso de uma forma um pouco diferente. Ao invés de ficar pensando nos erros que eu cometi, eu penso no meu futuro. O que eu tenho que fazer para não repetir, para me ter uma vida diferente? Então eu penso em ter uma vida diferente. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.